Ao Senhor nosso Deus toda glória, toda honra e todo louvor. A Ele o nosso culto, mais uma vez, a nossa adoração, porque Ele é o Deus que nos salvou, em Cristo nos alcançou, nos deu vida, vida eterna, e por isso nós estamos aqui. Viemos para dizer muito obrigado, Senhor, por todos os benefícios do Senhor para conosco. O Salmo 40, escrito por Davi, você pode abrir a sua Bíblia, é um dos mais preciosos textos sobre esse Deus cuja especialidade é resgatar os seus queridos, os seus filhos, do lamaçal do pecado. É de lá que Ele nos tirou um dia. E é ali que muitas vezes o Senhor encontra os seus, tragados pelas armadilhas que esse mundo apresenta. Mas o salmista nos ensina a esperar, a confiar e a buscar. Ele escreveu assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado, feliz, o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amados, é por isso que estamos aqui. É só uma pequena expressão nossa de gratidão, de reconhecimento a esse Deus cujos benefícios não se pode contar. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Deus ouve. Deus ouve. Viemos aqui para falar com Ele. Ele vai ouvir o nosso louvor, a nossa adoração. Haverá de agradar-se de nós e nos abençoará. É assim que eu quero convidar você a entrarmos na presença do Senhor para esse momento de culto. Vamos orar? Curve sua cabeça, vamos falar com Deus, assim como estamos. Talvez você, com tanto corre-corre do dia, talvez tenha viajado, voltou, não sei. Eu não sei se você já teve algum momento na presença do Senhor. Aproveite esse agora. Fale com Deus, agradeça pela sua vida e peça a Ele que receba o seu culto. Se estamos aqui nesse auditório, é porque viemos para servir, viemos para adorar, viemos para dizer muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Ainda que nem tudo esteja como você gostaria que estivesse,
pode não estar. Deus sabe. Mas espere por Ele. E Ele haverá de alcançar você. Quero agradecer com a igreja enquanto ora pelas bênçãos que temos recebido do Senhor. Quero dizer que o nosso prezado irmão, diácono Anderson, já está em casa. Ele fez um procedimento cirúrgico nesta semana, mas já está em casa. Hoje, antes do almoço, ele já recebeu alta, está em casa. Então, louvado seja o Senhor pela vida do Anderson, Cibele, que Deus alcance aqueles irmãos com graça. Quero convidar você para intercedermos juntos pela nossa EBF. Esta semana, a partir da quarta-feira até sexta-feira, vamos ter aqui um bocado de crianças. Elas vêm para a escola bíblica de férias. Minha oração é que Deus abençoe muito os nossos irmãos e irmãs, todos que vão cooperar aí com o Ministério Infantil, com o pastor Juscelino e Magna. Que Deus abençoe cada um, cada irmão e irmã, os que vêm para ajudar, os que vêm para ministrar aulas, aqueles que vêm para tomar conta dos portões, ajudar a cuidar das crianças, aqueles que vão trazer bolos, lanches. Que Deus abençoe e que as crianças sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Pai, muito obrigado por este momento de culto que o Senhor agora nos permite, ao entrarmos na Tua presença para um momento de adoração, de serviço da nossa alma. Deus, muito obrigado pela liberdade que temos aqui no nosso país de nos reunirmos nos nossos templos e cultuarmos ao Senhor. Muito obrigado a Deus pela graça de Cristo. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, pela existência desta igreja nesse lugar. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada família aqui representada, ainda que algumas não estejam inteiras aqui, mas agradecemos por aqueles que estão representando suas famílias e oramos por elas, para que a graça do Senhor visite, alcance e abençoe cada um de seus membros. Pai, muito obrigado pelos seus feitos já entre nós, cuidando dos irmãos que passaram por procedimentos cirúrgicos e trazendo-os para a comunhão da igreja, como alguns aqui já estão e outros ainda se recuperando. Senhor, obrigado. Tudo é benefício, tudo é graça que o Senhor nos alcança, porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de amor. Agora, Senhor, recebe então o nosso culto, a nossa adoração. Prepara o nosso coração para o louvor e para a Tua palavra. Que nós possamos sair daqui edificados, enriquecidos na alma pela Tua palavra que nos alimenta. E, ó Deus, se porventura há alguém aqui, ou alguém que nos ouve, nos vê pela internet, mas que ainda não conhece Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, que possa ser esta noite uma noite de salvação, que vidas possam se curvar diante do Senhor, recebendo a graça salvadora de Cristo Jesus. Ó Deus, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, abençoa os irmãos que ainda vão chegar e a nós que aqui estamos, porque nós oramos confiados no precioso nome de Jesus. Amém. Antes de cantarmos, o Aaron pode vir aqui com a equipe, eu só quero fazer uma lembrança. Então, a escola bíblica, na próxima
quarta, quinta e sexta, das 14 às 17, tá bom? Agora, o Ministério da Infância precisa que alguns irmãs tragam bolo, sabe, aquele tradicional bolo que corta e depois dá os pedaços para a criançada aí. Então, algumas irmãs são especialistas em fazer esse bolo e podem, por favor, então, nos ajudar com isso, tudo bem? Mas não espere, não, olha, quem sabe a outra, não. Você, depois do culto, procura o pastor Nino, fala com ele, ó, põe meu nome, eu vou trazer, quando é que você quer que eu traga, tudo bem? Então, irmãs, isso é um pedido para vocês, façam isto, tá bem? E só lembrando que no sábado, dia 5 de agosto, nós teremos um rodízio de caldinho aqui, viu? Ah lá, tá lá. Então, você é nosso convidado. Também é um trabalho do Ministério da Infância. É para terem melhores condições com os eventos que estão programando. Então, esses dois avisos, por favor, ligados aí ao Ministério da Infância. Graça e paz, irmãos. Que alegria estar na casa do Senhor. Já tivemos a oportunidade de estar de manhã, aprendendo um pouco mais. E temos mais uma vez a oportunidade de estar agora, louvando ao Senhor, engrandecendo ao nome do nosso Deus. Se você pode fazer isso agora, coloque-se de pé. Vamos entrar na presença do Senhor, pois Ele é exaltado, pois Ele é o Rei sobre tudo. Ele reina sobre toda a terra. O nome dEle é o nome sobre todo nome. Ao nosso Senhor, honra, glória e majestade para todo sempre, amém? Entre na presença do Senhor, fale ao Senhor, obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem feito a minha vida. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Amém. O salmista escreve no Salmo 111, versículo 2 e 3. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Grandes são as obras do Senhor. Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou tudo. Ele criou a nossa vida, Ele nos deu a salvação. Por isso nós estamos aqui, prestando culto a Ele, o único merecedor do nosso louvor. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos
esse Deus Todo-Poderoso. Eu me lembro em Lucas 7, da história de Jesus, quando ele estava cercado pela multidão, e um servo do centurião chegou para ele e disse: Senhor, eu tenho um servo que está doente, mas eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Portanto, só a sua palavra, ordena uma palavra que eu sei que a tua palavra tem poder para curar o meu servo. Não preciso que o Senhor entre na minha casa, eu não preciso que o Senhor vá até lá e toque nele. Somente a tua palavra. E que Jesus disse: eu não conhecia ainda homem de tamanha fé quanto você. Esse é o nosso Deus, que era e ainda é hoje. Um Deus que somente com a palavra dele pode curar, pode transformar vidas, pode curar o nosso coração. Eu não sei qual é a sua necessidade, meu irmão. Eu não sei o que aflige o seu coração, mas o Senhor sabe. E saiba que se ele ouvir, se buscardes o Senhor, ele se deixará achar. Portanto, entregue a sua vida ao Senhor. Clame ao Senhor, fale: Senhor, este é o meu desejo, esta é a minha petição. O Senhor sabe. Ninguém mais precisa saber. Somente o Senhor, pois Ele é o único que pode transformar a nossa vida. Deus Supremo és, soberano em glória. Homens, És incomparável, Maravilhoso, em tua formosura. És incomparável, maravilhoso, em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, Deus Supremo és, soberano em glória. És incomparável, maravilhoso, em tua formosura. És incomparável, maravilhoso, em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Quero convidar as crianças, a igreja pode sentar um pouquinho, as crianças podem vir, todas as crianças. Os professores também que vão cuidar das crianças, a gente cantar, pode cantar. Vamos cantar com as crianças, depois vamos orar por elas e daí elas vão para o culto.
nossas crianças estão crescendo, cada dia conhecendo mais do nosso Deus e do seu amor. O amor de Deus que veio através do seu Filho Jesus na cruz, nos salvar, nos dar a vida eterna. Então agora nós queremos cantar junto com elas esse louvor ao nosso Deus. E nós somos exemplos para elas de louvor também, de louvor e de serviço. Então quem já sabe, cante conosco em louvor ao nosso Deus. Agora nós vamos cantar o par então, tá bom, Raul? Põe aí pra nós vamos cantar todos juntos. Que Jesus veio nos salvar através do seu Filho na cruz. Quem sabe os gestos pode fazer também, vamos lá? Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. O que Cristo fez por mim, Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Amém. Muito bem. Vamos orar. Vivian, vem aqui. Então vamos orar. Você pode fechar os seus olhinhos aí onde está. Microfone para Vivian. Curve seus olhos, curve sua cabeça e feche seus olhos. Vamos orar, Vivian. Querido Deus, obrigada, Pai, por estarmos na sua casa, Senhor, louvando e engrandecendo o seu nome. Sim, Senhor. Obrigada por cada criança aqui, que o Senhor abençoe o nosso culto infantil, Amém. Senhor. Que a sua palavra seja ministrada em nossos corações. Amém, Senhor. Abençoe os seus pais que ficarão aqui no culto, Senhor, adorando e engrandecendo o seu nome, Pai. Sim, Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Crianças, que tal eu ficar? Muito bem. Quero, enquanto as crianças ainda estão saindo, só avisar a igreja que no próximo domingo, 23 de julho, no nosso culto da noite,
nós vamos receber aqui uma equipe da Missão Vida. A Missão Vida, ela tem a sua sede lá em Goiás, liderada, fundada pelo pastor Hildo. Pastor Hildo é aquele querido irmão que durante alguns meses, talvez mais do que um ano, ele lutou com a vida, com uma dificuldade séria que veio sobre ele, 2013, 14, o mundo inteiro orou por ele. Ele é conhecido no mundo inteiro. Um homem que tem dedicado a sua vida nesse ministério da Missão Vida. A Missão Vida, ela trabalha com homens de rua, resgata homens de rua. Um trabalho precioso que já há mais de 2 décadas tem abençoado o povo brasileiro. O propósito deles é estabelecer uma unidade da Missão Vida aqui no estado de São Paulo, aqui no interior. Então eles estão visitando aqui a nossa região nessa próxima semana, vão ficar aqui. E no domingo à noite, eles vão divulgar aqui, você vai poder conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Missão Vida. É muito precioso o que esses irmãos em Cristo fazem. Então, próximo domingo, estaremos com a Missão Vida aqui entre nós. Quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. Temos aqui uma muito conhecida passagem bíblica. Impressionante, uma das mais impressionantes do Antigo Testamento, vivida por Ezequiel. Vou ler o texto que está no capítulo 37, versos de 1 a 14. Vamos ler o texto primeiro, depois eu vou introduzir a minha palavra. Ezequiel, capítulo 37, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse ele:
Profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Que esse Deus tremendo, o Deus de todo poder, nos abençoe agora na compreensão da mensagem que esse texto tem para o nosso coração nesta noite. O profeta Ezequiel foi um daqueles israelitas levado para a Babilônia no então cativeiro, período de disciplina, quando os babilônios, agora a grande potência, já tendo dominado os assírios, que em primeiro plano levou para a Síria alguns judeus do Reino do Norte, agora os babilônios, sob o comando de Nabucodonosor, a grande potência mundial, invade Jerusalém, Judá, o reino do sul de Israel, e leva cativo para lá os maiorais, os príncipes, os homens com condições de serem úteis. Entre eles foi Ezequiel. E esse ano era 597 a.C. O cerco em Jerusalém, Judá, começou por volta do ano 606 e terminou em 586. Em 597, Ezequiel é levado. E lá, na Babilônia, a vocação para ele ser profeta lhe é revelada por Deus. Deus revela a ele que ele não foi levado para o cativeiro por acaso, só por ser mais um judeu. Ele foi levado porque ele seria a voz de Deus para o seu povo, que estava no cativeiro agora, porque estava em disciplina, porque havia desobedecido. A missão de Ezequiel era relembrar os motivos do cativeiro. Era papel de Ezequiel dizer para os judeus lá na Babilônia: nós estamos aqui porque houve desobediência, houve abandono de Deus. Nós estamos aqui por causa do nosso pecado, do desvio que tivemos do nosso Deus. Mas também fazia parte da missão de Ezequiel assegurar aos israelitas a restauração. Está no texto que eu li. O Senhor vai tirar vocês daqui. Ele vai resgatar como quem tira alguém do lamaçal e põe sobre uma rocha, Salmo 40.
Então Ezequiel tinha esse papel. Ele tinha que lembrar os israelitas: vocês não ficarão aqui para sempre. O Senhor haverá de resgatá-los, mas haverá um tempo. Haverá um tempo. A visão do vale, ela simbolizava o cenário caótico, a espiritualidade morta, o distanciamento de Deus. Israel já havia chegado no fundo do poço da separação e do distanciamento de Deus. Os israelitas estavam tão longe de Deus que nem conseguiam enxergar esperança, mas lá estava Ezequiel para assegurar-lhes: haverá esperança. Do ponto de vista contemporâneo, essa promessa já se cumpriu, porque Deus vai levantar alguns reis persas 70 anos depois. A Babilônia já não é a grande potência, agora são os persas com os medos, e Deus vai levantar uns reis persas que vão dar ordens para que Israel volte para a sua terra. E volta um grupo para construir o templo com Esdras, volta outro grupo com Neemias para reedificar os muros, e aí eles vão voltando para a terra para se cumprir esta parte da promessa que já se cumpriu lá pelo ano 520 agora da nossa era. Mas há uma parte escatológica. A promessa que Deus faz aqui, se você prestou atenção na leitura que eu fiz, de restaurar o seu povo à terra, isto tem uma visão futura, escatológica. Ainda haverá de acontecer uma grande reunião, quando Deus vai juntar o seu povo, estou falando dos judeus, não estou falando da igreja, e dar a eles um reino. Esse texto ele é muito rico. Ele tem lições para nós que somos igreja, não obstante estar lá no Antigo Testamento. Ele tem uma aplicação já realizada para o povo judeu, e ele tem ainda uma parte profética, ainda haverá de se cumprir. Foi o que Deus mostrou para o profeta. A metáfora que está por trás desta porção, um vale de ossos secos, sugere uma reflexão que aponta um caminho para um reavivamento espiritual na igreja, um reavivamento espiritual nas famílias cristãs, um reavivamento espiritual em cada cristão. É isso que o texto nos ensina. O nosso Deus é o Deus de causas perdidas, o Deus de coisas que são impossíveis aos homens. A visão de Ezequiel é apavorante, é chocante. Aquele cenário para onde ele é levado em espírito, então isso é uma visão, é um cenário terrível, um vale cheio de ossos, ossos secos, sequíssimos, tão secos que eles pareciam estralar. E Deus vai mostrar para o profeta que ele, Deus, tem poder de fazer daquele monte de ossos secos vidas, pessoas saudáveis. E isso vai acontecendo na visão de Ezequiel, e ele vê um exército em pé a partir da ordem que Deus lhe dá. Uma metáfora tremenda
que é impossível para o nosso Deus? Quais são os limites desse Deus? O que é que Deus não pode fazer? Como eu disse, Ezequiel, ele mesmo, no começo do capítulo, no verso 1, ele nos revela que se trata de uma visão. O Senhor me chamou e me levou em espírito. Então, ele está falando que é uma visão. Uma visão. E nesta visão ele viu a sua própria nação, o seu próprio povo. Este é o contexto original. Não a aplicação, é o contexto. Isto é Israel, os judeus, o povo que Deus em Abraão formou. Os descendentes de Abraão, os israelitas. De tão distanciados que estavam, porque era um contexto de rebeldia e apostasia, desobediência, idolatria, corrupção e persistência no pecado. Por causa disso, a aparência da nação era como se fosse um vale de ossos. Não tinha vida. E eu coloco aqui, distante do seu Deus, os israelitas exalavam um cheiro de morte. Distante de Deus, separado de Deus, o homem cheira morte. E quando nós estamos falando de um filho de Deus, e como temos crentes separados de Deus, como temos crentes que caminham distanciados de Deus, o cenário é ossos secos, sem vida. A ausência de vida pressupõe cheiro de morte. Mas, nesse contexto, entra o Senhor. Primeiro ele põe Ezequiel naquele contexto, naquele vale terrível, horrível. E aí ele fala para o Ezequiel, Ezequiel, por acaso, esses ossos poderiam reviver? Poderiam esses ossos se erguerem novamente? Se juntar? Olha lá um pedaço, lá um outro. Se juntar? Seria possível criar tendões e carne e pele? Seria possível isso, Ezequiel? A palavra do Senhor não pode ser questionada, irmãos. Às vezes nós estamos como Ezequiel naquele vale e nós não estamos sabendo responder para o Senhor o que Ele quer ouvir de nós. O Ezequiel tinha a resposta certa. Quando Deus disse para ele, pode, porventura, esses ossos voltarem a ser pessoas? E Ezequiel respondeu, tu o sabes. Que resposta, meus amados irmãos. Eu quero dizer para você que esse texto é muito rico, mas eu gostaria de me concentrar nessa minha palavra hoje à noite a vocês, única e exclusivamente nesta, tu o sabes.
a chave, o segredo para alguém ser agradável diante de Deus é ter esta maneira de responder a Deus, esta atitude de Ezequiel. Tu o sabes. Concorda comigo que, do ponto de vista humano, a resposta mais adequada seria: de jeito nenhum. São ossos. Já não tem mais carne aqui, já não tem mais tendões, já não tem mais pele, já não tem mais cérebro, não tem mais nada. Impossível. Eu não sei se alguns de vocês já visitaram ossadas por aí, não é? Não é uma coisa muito boa, não é? Eu já vi algumas exumações. Se alguém me disser, poderia ter vida isso de novo? De jeito nenhum. Ainda que Ezequiel quisesse pensar, bom, o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor nos fez, né? Aqui já tem ossos, então meio caminho andado, né? Humanamente falando, a resposta é não. Ezequiel, todavia, responde, o Senhor é que sabe se pode ou não voltar a ser uma pessoa, ou muitas pessoas, ou um exército. O Senhor é quem sabe. Eu posso até ter a minha maneira de enxergar, disse Ezequiel consigo mesmo, olhando para aquele vale, aquela visão. Eu posso até ter as minhas impressões a respeito da pergunta que o Senhor me faz, mas, Senhor, o Senhor é quem sabe, porque o Senhor pode todas as coisas. Me lembro que o meu pai dizia sempre assim para os médicos, quando iam tratar dele: doutor, abaixo de Deus, a última palavra é do Senhor. Mas eu quero que o Senhor saiba que acima do Senhor, a última palavra é do meu Deus. Dizia sempre isso. Sempre papai dizia. Nunca me esqueço dele. A sua palavra é muito importante, doutor. Mas há uma palavra acima. É a palavra do meu Deus. O Aaron falou aqui no início a respeito de um Deus que pode todas as coisas, porque Ele é o Deus majestoso, Criador dos céus e da terra e de cada um de nós. Ele é o Senhor que controla tudo. Talvez alguns de nós estejamos vivendo alguns contextos meio difíceis. Mas esse Deus é o Deus que tem a última palavra. Quero que você guarde isto. O salmista escreveu no 42:5: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus. Espera em Deus. Qual resposta você daria se Deus perguntasse para você? Qual resposta? Você tem uma causa? Você tem uma luta? Você tem uma causa de oração? Causa é aquilo que é mais do que motivo. É alguma coisa que é um espinhozinho na carne. Luta contra isso. Pode ser questão de saúde, pode ser um relacionamento conjugal, pode ser um relacionamento pais e filhos, pode ser questão do trabalho, pode ser o chefe no trabalho, pode ser
uma dificuldade, eu não sei. A minha pergunta é: você tem uma causa difícil? Você consegue se imaginar como Ezequiel naquele vale? E Deus está perguntando para você, e Ele está dizendo: pode reviver esses ossos? Se você estivesse lá, ou se você estiver ouvindo agora o Senhor perguntando para você: pode? Tem solução? Que resposta você daria? Que resposta nós daríamos ao Senhor? Ah, Senhor, o Senhor não sabe. Lá no caso de Ezequiel, tudo bem, o Senhor só levantou os ossos, mas aqui em casa, o Senhor não consegue saber. O Senhor não acha, Senhor, aqui não vai dar não. Será que nós não estamos fazendo assim com Deus? Será que você não está fazendo assim com Deus? Olha, foi mais fácil levantar todos aqueles ossos do que trabalhar lá na minha causa, lá no meu problema, lá no meu trabalho, ou lá na minha casa, ou lá no meu filho, ou com a minha esposa. Ah, o Senhor não sabe, vai levantar ossos que é melhor. Será, irmãos? Seja sincero. Você duvida do poder de Deus? Você tem dúvida de que Deus é capaz? Não estou dizendo que Ele vai fazer, que Ele vai resolver. Eu estou perguntando, você tem dúvida de que Deus é capaz? Qual foi a resposta de Ezequiel quando o Senhor perguntou para ele? E aí? Bonita visão? Ele falou: horrível, Senhor, só ossos, coisa horrível. E esses ossos podem voltar a viver, Ezequiel, podem ser pessoas de novo, podem crescer tendões, carne, pele, rosto, olhos, cabelo, pode, Ezequiel? Ele não teve dúvida, ele olhou: Senhor, tu sabes? Que resposta você daria? Seja sincero. Qual resposta, Claré? Qual resposta, André? Qual resposta? Que outra resposta nós teríamos senão exatamente esta? Tu sabes, Senhor. Não é verdade? Então, se esta é a resposta, não é o filho influenciado pelo mundo no qual ele vive, filhos que querem independência, que querem sair da presença, não são os filhos que têm a última palavra. A última palavra é do Senhor. Se é Deus que sabe, então não é o cônjuge que é rebelde ou que tem alguma tendência que não agrada o Senhor, não é o cônjuge que tem a última palavra em relação à família da qual ele pertence. Não é o patrão com cara de poucos amigos que vive perseguindo você, que tem a última palavra em relação ao seu trabalho. Não é o patrão. Não é aquela máquina que fez o último exame seu e deu aquele resultado que você não gostou muito. Não é aquela máquina que tem a última palavra. A última palavra é do Senhor. É dele a última palavra. Tu sabes, Senhor. Pode, por acaso, esse resultado de exame de saúde aqui, adverso do jeito que está, ainda ser uma bênção para mim? Tu sabes, Senhor. É assim que você tem que responder. A última palavra é sempre do Senhor. Quero acrescentar algo aqui. Ainda que nós possamos pensar que estamos no controle, ainda que você pense que você sabe o que fazer, como fazer, porque muitas vezes nós achamos que sabemos. Ainda que você pense que está com o controle na mão, você não está. Renda-se ao Senhor. A última palavra é
dele. Nós não sabemos o que é melhor para nós, ele sabe. Nós não sabemos como resolver alguns conflitos que estamos enfrentando, ele sabe. Nós não sabemos qual decisão a tomar, ele sabe. Nós não sabemos a direção certa, ele sabe. Deus sabe. Então diga, tu sabes, Senhor. Não sou eu, o Senhor sabe. E eu quero dizer algo, aprenda a ouvi-lo. Meu amado irmão, você tem que ouvir Deus. Quem é que você está ouvindo? É a voz dele que faz diferença em nós. Ele nos criou. Ele formou a sua família. Você não ama a sua família? Ele formou. E quero dizer mais uma coisa. Se porventura você não entendeu, então pergunte de novo. Senhor, eu ainda não entendi. Pergunte de novo. E ele vai falar, pergunte de novo. Como Deus tem prazer quando os seus filhos vão na direção dele, diz, Senhor, eu ainda não sei, eu ainda não entendi, eu não quero errar. Mas não tome decisões segundo o seu coração. Não ande segundo os seus próprios pensamentos. Olha o que diz Jeremias no capítulo 17, verso 9. O coração do homem é enganoso. Se você pensa que está muito seguro, já tropeçou. Jamais duvide, milagres acontecem, mas começa com tu sabes. Se a resposta de Ezequiel fosse outra, naquele vale, o texto não estaria aqui. Mas eu não sei como seria o agir de Deus. Não porque ele não pudesse fazer, mesmo se Ezequiel não desse crédito a ele. Mas é porque eu não sei se ele iria fazer. Deus tem prazer em dividir conosco os seus atos. Aliás, eu tenho que dizer para você que todos os atos de Deus são realizados através de pessoas, vidas humanas. É assim que Deus se expressa. É assim que Deus age. Ele usa pessoas e através das pessoas Ele faz as coisas acontecerem segundo os seus propósitos e planos para abençoar outros e servir de lição. Jamais duvide, milagres de fato acontecem. Mas às vezes, meus amados irmãos, os nossos preconceitos fazem mal. Os nossos preconceitos são impeditivos, não para o agir de Deus, mas para que nós possamos ver o agir de Deus. São impeditivos para que nós possamos tirar proveito, para que nós possamos nos beneficiar. Ezequiel não vacilou na resposta, nem duvidou da palavra do Senhor. De novo, tu o sabes. Algumas vezes nós vamos na direção de Deus, mas já com um preconceito sobre aquilo. Eu vou orar. O pastor falou lá, eu vou orar então sobre essa causa que eu tenho aqui, eu vou orar. Mas eu já sei, não vai mudar nada, Deus não vai. Seu preconceito já impediu você de contemplar o milagre de Deus. Você está entendendo? E aí, meu amado irmão, não que Deus não possa, mas talvez Ele não vai agir mesmo. Se Ele não viu fé no seu coração, e se Ele não viu obediência e dependência, Ele não vai agir. E o cativeiro continua, e a morte continua pairando. Tu o sabes, Senhor. Meu amado irmão, jamais queira limitar o agir de Deus.
O Senhor Deus, Ele é preciso, Ele é pontual, Ele age no momento e na hora, segundo o seu plano, propósito, a nosso favor, porque Ele tem o todo poder. Certa vez, narrado por Lucas com exclusividade no capítulo 7 do seu evangelho, saía um cortejo de uma cidade chamada Naim, e uma viúva levava o seu filho morto, aos prantos, em desespero, porque nada mais havia para aquela mulher, como perspectiva de vida, como razão de ser, de viver. As mulheres já não tinham importância na sociedade judaica. Uma mulher viúva, essa dificuldade aumentava. E agora, quando ela perde o filho, que poderia ser o seu arrimo, era como se ela fosse ser sepultada junto com o filho. E aquele filho estava morto. E eles fizeram lá o velório. E agora saíam da cidade para sepultar o menino. Diz o texto que uma multidão acompanhava aquela mulher. Era praticamente a sua própria sepultura. Não só do filho, a vida acabou para ela. E naquela época, os cemitérios eram para fora da cidade. O cortejo atravessava o portão da cidade e o cemitério já estava ali. Sepultou o menino, acabou. Só que na hora em que aquele cortejo cruza os portões da cidade, vem caminhando de Cafarnaum Jesus, o Deus que tem todo o poder, o Deus Filho, que tem tudo que tem no Pai, e que não tem nada que tem no Pai que não tem nele, e vice-versa. E Jesus cruza com essa mulher não por coincidência, mas por providência. Momento exato, aquelas duas caravanas de gente, multidões, se encontram. E Jesus vai até aquela mulher e diz para ela: mulher, não chora. Não chora não, não chora não. Ela não entende, ela não conhecia aquele homem, ela não sabe o que está para acontecer, mas por alguma razão ela fica atônita olhando para aquele homem que diz para ela: não chore. Mas como não chora? Você não está vendo o que está acontecendo? Ela só não teve tempo de responder o tu sabes, porque ele não fez essa pergunta para ela. Ele apenas disse para ela: não chora. Deixa a mulher, vira-se, vai até o esquife por onde carregava o menino morto. Toca naquele esquife, o que já é um ultraje, porque aquilo é considerado imundo por causa de estar ali um morto. Mas Jesus, ele vai quebrando todos os protocolos. Ele é a ressurreição, a vida. Ele é o Jesus que salva, que dá vida. As coisas não se contaminam nele, pelo contrário, ele as purifica. E ele toca naquilo, e ele toca no menino, e ele diz: levanta, rapaz, levanta, para a alegria da sua mãe e de todos aqui. E o rapazinho senta, e ele traz para a mãe, e diz: alimenta ele, já está aí morto já faz um tempo, está com fome o rapazinho. A alegria voltou. Amado irmão, é nesse espírito, é nesse coração, nesse contexto desarmado de que as coisas podem não acontecer. Aquela mulher não teve nem tempo de expressar preconceito, aquela mulher não teve nem tempo de raciocinar. Ela simplesmente ficou olhando para Jesus e ele fez o milagre acontecer.
Tu sabes, Senhor. O que é impossível para esse Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, o que é impossível para eles, meu amado irmão? A sua causa é tão difícil assim? Será que nós temos coisas que o nosso Deus ainda não conhece? Tu o sabes, Senhor. A palavra de Deus tem todo o poder. Jamais queira limitar, deixe preconceitos. Não sei qual é o seu problema, nem precisa me contar. Quero aqui me somar a palavra que Aaron falou. É seu, mas Deus conhece. É seu, mas Jesus sabe que você tem. Então diga para ele, o Senhor é que sabe. E eu creio. Quando Ezequiel diz para Deus, tu sabes, quer dizer, tu sabes se isso é possível. E eu creio que para o Senhor tudo é possível. Quero dizer outra coisa. Ezequiel nos ensina nesse texto que existe uma fé auditiva que precisa ser experimentada por nós. É hora de experimentarmos a fé que ouve os movimentos do agir de Deus. O verso 7 diz que logo depois que Ezequiel então profetizou segundo o Senhor havia mandado, ele ouviu um ruído, um barulho de ossos que batiam em outros ossos. É o Senhor agindo, é o Senhor fazendo o milagre acontecer. Os tendões foram chegando, diz aí no verso 8, as carnes cresceram, a pele. Amado irmão e irmã, qual é a sua causa? Qual é o seu vale? O que é que tem no vale que só você conhece? É seu. Mas o que é que tem lá? Eu quero dizer para você que se você seguir aqui as pegadas do profeta Ezequiel, você vai ouvir o barulho do agir de Deus. Você vai ouvir. Sabe, talvez ninguém mais esteja ouvindo. Não importa. É com você que Deus está falando. Aliás, eu quero dizer que pode ser que Deus queira que só você ouça. É para você que Ele vai manifestar o poder. É para você que Ele vai manifestar a glória dEle. É com você que Ele está trabalhando. Você é o filho amado. Você é o Ezequiel da história. Ele conta com você. Há um projeto dEle, através de você, no seu lar, na sua família, no seu contexto, eu não sei. Há um projeto. Então é com você. Outros podem não ouvir, outros podem não entender. Mas você pode entender isto. Quantas vezes nós percebemos que certos irmãos que lutam mais do que outros, vivem melhor do que os outros que não lutam. Como pode? Pode, porque nas lutas eles ouvem Deus. Nas lutas eles veem Deus. Nas lutas eles sentem Deus. Por isso eles vivem melhor do que os outros que não lutam. Sabia? Ezequiel me desafia aqui a experimentar o exercício de uma fé auditiva. Deus trabalhando. Preste atenção aos sinais de Deus na sua vida. E você vai ver, esse é o Deus que eu sirvo trabalhando. Pode ser num choro que você ouviu. Pode ser numa expressão que você nunca esperava ouvir de alguém.
E você fala assim, Deus já está agindo. Mas Ezequiel ainda me ensina algo mais. Ezequiel me ensina aqui que obedecer, e quando ele diz, tu sabes, ele está começando a obedecer, é a melhor atitude que alguém pode ter diante de Deus. Quando Deus pergunta para ele, então, Ezequiel, podem esses ossos se levantarem e formarem pessoas? Tu sabes, Senhor. O Senhor é o Deus. Então profetiza ao Espírito. Deus está falando com Ezequiel e está colocando em ação o papel do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que vai trabalhar naquele contexto e dar vida. É assim hoje. Então, Ezequiel obedece. E ele diz no texto que nós lemos, ele disse, então eu profetizei, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ele obedeceu. Amado irmão, profetizar significa declare a glória de Deus. Declare que para Deus tudo é possível. Declare para esses ossos que o Deus que fez todas as coisas está dizendo para eles, levantem-se. Isto é profetizar. Não é um pouco desse sensacionalismo que nós percebemos por aí hoje, nesses contextos evangélicos de última hora. Profetizar significa declarar o todo poder de Deus, porque é dele e não da boca de quem declara. É do Espírito e não daquele que fala. Depende do mover de Deus, do agir de Deus, da graça de Deus. É ele que tem todo o poder. E aí então Ezequiel obedece a palavra do Senhor e ordena aqueles ossos. Olha, o Espírito de Deus disse, levantem-se. Declare o todo poder de Deus e Ele dará a você um novo começo. Declare o todo poder de Deus e Ele dará a você uma nova chance. Declare o todo poder de Deus e Ele vai levantar um exército para colocar-se ao lado da sua casa, de você. Declare o todo poder de Deus e Ele vai conduzir você em triunfo, ainda que as investidas de Satanás apareçam. Declare. Ezequiel obedeceu. Sabe qual é o grande problema nosso hoje? Desobedecer. Qual o nosso grande problema hoje? Não crer no todo poder de Deus. De novo, é mais fácil crer no texto, porque está escrito, e a Bíblia não mente. Isso aconteceu. Mas comigo, Deus, tu sabes que é diferente. Pronto. O seu preconceito trouxe-lhe a desobediência, e a desobediência o afasta de Deus. A obediência de Ezequiel trouxe-lhe o contemplar do agir de Deus. Porque ele obedeceu, porque ele creu, porque ele declarou o todo poder de Deus, porque ele, na verdade, percebeu, porque ele viu o movimento, o barulho do agir de Deus, o bater dos ossos indicava que estava acontecendo o milagre. Então, o Senhor revelou-lhe o seu todo poder. Agindo eu, quem impedirá? O verso 12 que eu li, o Senhor diz, abrirei as vossas
sepulturas, e vos farei sair delas. Certamente com muita dor, o Senhor está vendo muitos dos seus filhos como sepultados em sepulturas por aí. Atolados até o pescoço, como escreveu Davi no Salmo 40 e eu li no início do culto. Levados pelos desejos do coração, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida, derrotados e tragados pelo inimigo. Mas Deus, amados irmãos, Ele é especialista em desenterrar, em tirar filhos que se encobrem de lama. É esse o trabalho amoroso de Deus. Esse é o trabalho do coração de Deus. Eu creio que Deus demanda um bom tempo buscando filhos que caem no lamaçal do pecado. Não por acaso Davi viveu essa experiência e escreveu-nos o Salmo 40. Deus é especialista. Ele aqui é o resgatador. Eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas. Que poder tem esse Deus, meu amado irmão? Jesus, 4 dias depois de sepultado Lázaro, o irmão de Marta e Maria, seus amigos, ele, à beira do túmulo, ele dá uma palavra. O Deus de todo poder, o Deus da vida, dá uma palavra: Lázaro, vem para fora. A voz da vida é ouvida no mundo dos mortos, e o Lázaro ouve e vem. Tu sabes, Senhor, qual é a sua causa? O que é que você tem que você acha tão difícil? Aqui, o Senhor nos resgata. Infelizmente, meus amados irmãos, é possível que pessoas que já nasceram de novo possam estar atoladas até o pescoço no lamaçal de pecados. Entende? É possível. São filhos. São vidas pelas quais Cristo morreu. Já entenderam a mensagem de salvação, mas estão atoladas até o pescoço. Como aquele menino, o moço pródigo da parábola que Jesus contou, que mesmo sendo filho de um pai tão amoroso, ele preferiu abandonar e foi parar nos chiqueiros de porcos. Mas ele voltou, foi tirado do atoleiro pelas lembranças da casa do pai. Deus faz com que os seus filhos retornem, porque Ele é especialista em nos tirar. É possível que lares cristãos estejam parecendo vale de ossos secos. Você conhece algum lar cristão que parece um vale de ossos secos? Tem. É possível que até igrejas inteiras estejam parecendo vale de ossos secos, porque Jesus não é pregado ali, pecado não é combatido ali. Mas nós temos um especialista, Deus, para remover aqueles a quem Ele ama. Meu amado irmão, minha amada irmã, para o nosso Deus tudo é possível. Tudo é possível. Não há o que você possa apresentar diante desse Deus. Eu não sei qual é a sua causa, mas não importa. Seja grande ou pequena, em qualquer área,
em qualquer circunstância. Não sei, não importa. O que importa é que no vale, a maneira como você responde é que faz toda a diferença. No vale em que você está, o que importa é a maneira como você responde. Quando o Senhor te perguntar, tem solução isso, meu filho? E você diz para Ele, Senhor, Tu sabes. Eu estou aqui pronto para obedecê-los. Tu sabes. Não responda com preconceitos. Creia, creia. Creia no milagre, não duvide. Porque Deus pode fazer mais do que você pensa, mais do que você imagina. Deus pode fazer infinitamente mais. Depende da forma como você vai respondê-lo. Lute contra os preconceitos que podem muitas vezes impedir que você veja esse Deus agindo. Não se deixe abater pelas suas já calejadas marcas que você traz no corpo. Já sofreu tanto, Senhor, já esperei tanto, o Senhor sabe que eu não tenho mais esperança. Lute contra a desesperança, lute contra preconceitos. Nas mãos do Senhor, tudo é possível. Queira ouvir o movimento de Deus, Ele já está agindo. Ele já está agindo. A questão é que quando a gente não ouve, a gente deixa o movimento de Deus e vai ver outra coisa. Pratique uma fé auditiva, que você pode ouvir. Pratique esta fé. E ainda, seja qual for a circunstância, meu prezado irmão ou irmã, obedeça. Desobedecer Deus é loucura. Desobedecer ao Senhor é insanidade espiritual. Obedeça ao Senhor. Obedeça a sua palavra. Aqui tem tudo. Então obedeça. Entregue o caminho a Ele. Coloque-se nas mãos dEle. E diga, Tu o sabes. Tu o sabes. Eu quero terminar. E depois nós vamos cantar. Mas antes de terminar, eu quero desafiar você, meu prezado irmão, irmã, a sair daqui animado para vencer e não para ser derrotado. Eu não orei e trabalhei, estudei esse tema, trazer essa mensagem para você sair do mesmo jeito que você entrou. Então eu queria desafiar você a exercitar aquilo que você vai falar com Deus nas questões do vale que você está. E eu não sei qual é o vale. O vale é seu e o Senhor vai trabalhar com você lá. Mas eu quero desafiar você a responder para o Senhor. Tu o sabes, Senhor. Com sinceridade no seu coração, meu amado irmão, irmã, você veio aqui hoje para esse momento de culto, e culto é tão gostoso. Deveríamos ter culto todas as noites. Eu pregaria todas as noites, para a gente ficar alimentado espiritualmente, saber sair por aqui pisando a cabeça do inimigo, né? Qual é a sua causa? Qual é a angústia? Qual o problema? Qual o vale? Tem ossos? Tem exames que os resultados não são bons? É o desemprego que já bateu por causa desse país horrível que nós estamos vivendo agora?
É um relacionamento que está rompido? Se o Senhor perguntar para você, e Ele está perguntando hoje, meu filho, você crê que eu posso te dar vitória nessas causas? Como você vai responder Ele? Como você vai responder Ele? Tu sabes, Senhor, muito bem. Tu sabes. Se o Senhor perguntar para você, meu filho, minha filha, você crê que eu posso devolver a você aquela alegria perdida por causa daquele contexto assim? Você crê que eu posso dar a você de novo alegria no viver, apesar daquela carga? A resposta que você vai dar para Ele é: Tu o sabes, Senhor. Se o Senhor perguntar para você, você pegou aquele exame lá, ficou preocupado? Mas se o Senhor disser para você, meu filho, você sabe que eu posso transformar aquilo com uma palavra de ordem minha? A resposta que você vai dar para Ele é: Tu o sabes, Senhor. Eu não sei qual é a sua causa, não sei qual é a sua preocupação, não sei qual é a carga que você carrega, não sei, quando você veio para cá hoje, você disse: ai, Senhor, abençoa-me no culto para eu voltar para casa assim, fortalecido. Eu não sei qual é a razão que você veio cultuar o Senhor. Quero desafiar você: saia daqui dizendo para Deus: Tu o sabes, Senhor, porque Ele sabe. Ele tem todo o poder, todo o controle, tudo está nas mãos dEle. Nós somos tão pequenos, insignificantes. Às vezes nós nos achamos tão grandes, nós nos achamos tão importantes e nós não somos nada. E Ele nos ama assim mesmo. E Ele botou o seu Espírito dentro de nós, porque Ele nos ama. Ele quer nos assistir, mas Ele quer ouvir você e eu dizer para Ele: Tu sabes, Senhor, eu creio. Eu vou lutar para não ser preconceituoso na minha fé. Eu quero ouvir o Senhor. Eu quero sempre obedecer. Pode orar? Curve sua cabeça. Amado irmão, esse Deus, o Deus de Ezequiel, do capítulo 37, tão conhecido que você já ouviu mais de uma vez esse pastor pregar nesse texto, mas eu ainda não tinha parado no Tu o sabes, Senhor. Eu quero desafiar você a andar com esse Deus e dizer para Ele: Tu o sabes. Ele é o Deus das coisas impossíveis. Ele é o Deus das coisas que para nós não podem acontecer. Ele é o Deus que levanta mortos, que faz ossos reviverem, que abre mar, que move montanhas. Mas é o Deus que entra lá na sua casa, lá na sua causa, pequena, tão pequena. Ai, pastor, a minha causa é tão pequena, estou até com vergonha de apresentar para Deus. Não faça isso. Apresente as pequenas, porque Ele cuida das pequenas e das grandes. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível.
você está dizendo, tu sabes, Senhor, se é de fato do seu coração, você trouxe uma causa, mas agora você está dizendo, Deus, está nas suas mãos, tu sabes, tu sabes. Eu quero convidar você para ir ficando em pé, tá bom? Se você quer cantar dizendo, Deus, tu sabes, é isso. Pode cantar, vai cantando em pé. Depois todos podem levantar, mas primeiro você que está dizendo, Deus, tu sabes, a causa é minha, mas tu sabes. Coloca nas mãos do Senhor. Vamos cantar? O meu Deus é o Deus do impossível. Hoje sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você e fará o Deus, muito obrigado por esta passagem tão preciosa, conhecida nós, mas hoje o Senhor falou mais uma vez. E ó Deus, ajuda-nos a declarar o tempo todo, diante dessas causas que vivemos, tu sabes, Senhor. Cremos, esperamos, dependemos do Senhor. Não temos dúvida de que tu sempre sabes todas as coisas. Alcança com graça cada um desses queridos irmãos que hoje, de maneira especial e particular, estão dizendo, Deus, tu sabes. Lá em casa, nas lutas, na saúde, nas cargas, tu sabes, Senhor. Eu vou confiar, eu vou declarar a tua glória. Eu vou esperar o teu agir. Eu já estou percebendo, ouvindo. Tu sabes, Senhor. Ó Pai, abençoa-nos como famílias cristãs. Nós carecemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, antes de encerrar, eu queria orar agora com os aniversariantes. E ontem, dia 15 de julho, tem alguém que veio bonito hoje na igreja. Olha lá, é esse. Opa, aí vai subir. Uau! Esse é o Antônio, meu companheiro, né, filho? Quantos anos mesmo? Então eu fui com ele num parque esta semana. Cheguei lá e falei, ele paga? Paga quem é acima de 5 anos. Eu falei, não, ele tem 4. Ele falou, não, vovô, eu já tenho 5. Eu falei, não, rapaz, você não fez 5 ainda. Não, eu fiz lá na escola, teve festinha. Eu falei, não, mas você é dia 15. E nós estávamos lá ainda no dia 3 de julho. Salvei a pele porque eu estava com a identidade dele. Porque a moça queria acreditar nele, não em mim, entendeu? Eu já fiz 5. Eu falei, não, 5 é no dia 15. 15 de julho. Ok. Quem mais está aniversariando? Por favor. Mais um casal. Esse é o Alcides aí. O senhor foi 66, eles 50. 41. Oh, Patrícia. Esse casal tão precioso, parece que foi ontem que eu celebrei esse casamento aqui. A festa linda. E aí, aqui Zé Carlos, 41 e? 36. 56. 36. 50. 36. É?
Ai, que legal! E aí? Quantos? Ele vacilou. Oswaldo, Marta, que legal. Muito jóia. Irmãos, e aí? Ninguém mais? Só esses? Só os idosos? Não, tem uns jovens aqui. Mas o Lu, dia 10. Puxa vida. Vem aqui, muito bem. Quem mais está aniversariando? Quero abraçar vocês em nome da igreja, viu? Que Deus os abençoe. Que Ele conceda a vocês ainda muitos e muitos anos, e todos eles contados para a glória dEle na vida de vocês. Que vocês sejam para nós hoje esse Ezequiel, o da Bíblia, que disse para o Senhor na causa mais difícil: tu sabes, está nas suas mãos. Que esse Deus alcance vocês com graça. Que Deus abençoe. Antônio, 5 anos agora, né, filho? 5. Puxa. Amado irmão, que Deus te abençoe. Então, quarta-feira, a partir das 2 horas, o que nós temos aqui na igreja? Escola Bíblica de Férias, tá bom? Lá atrás tem alguns folders, então para você pegar com os nossos irmãos. E as irmãs que vão trazer um bolinho, então não se esqueçam de procurar o pastor Nino aí depois, tá bom? Terminando aqui, nós temos caldinho. Tem, João? Então, vocês são meus convidados para conversarmos um pouco ali em volta das mesas, tomarmos um caldinho. Vamos orar? Pai, muito obrigado agora por essas vidas tão preciosas, filhos amados teus, que estão aniversariando, completando mais um ano de vida, e alguns completando mais um ano de vida conjugal. Deus querido, obrigado por esses irmãos, irmãs, pelo Antônio tão pequeno, mas ó Deus, que em todos eles a expressão do profeta possa ser gravada em seus corações. Confiança irrestrita, absoluta no Senhor. Tu sabes, Senhor, todas as coisas. Nossa vida está nas tuas mãos. Abençoa, Deus, cada um desses meus queridos aqui, segundo as suas diferentes necessidades. Alcança-os com graça. Que o teu amor, que a tua proteção seja sobre eles e seus lares. E a nós outros, ó Deus, dá-nos uma semana de bênçãos, de vitórias. Abençoa-nos, ó Deus, na nossa caminhada, no trabalho, nos trabalhos de casa, nos afazeres, no nosso tempo com o Senhor. Que em tudo, ó Deus, a tua mão siga nos abençoando esta semana. Oramos em especial pela nossa escola bíblica, que tenhamos aqui 3 dias de bênçãos com as nossas crianças, que sejam dias bem gostosos, de lazer, mas sobretudo de comunhão, através da tua santa palavra. Despede-nos, ó Deus, com a tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a comunhão, as consolações do teu Espírito e a graça salvadora de Cristo Jesus permaneçam sobre nós hoje e até a volta gloriosa de Jesus. Amém. Boa semana, amados irmãos.